Eu sou a Catiuxa Koga, hipnoterapeuta e psicanalista da clínica Koga Hipnose, e eu começo esse podcast hoje, Koga TV, com uma convidada muito especial, Ana Paula Guerra. Obrigada, Kate, pela Muito obrigada. oportunidade, pelo convite e poder compartilhar com todos um pouquinho da minha experiência de vida e da E, minha profissão. e vamos falar de um tema muito importante, Sim. né? Que tanto eu passei, como você já passou, e que muitos que estão nos assistindo agora estão passando, né? Ou sabem que vão passar por algum motivo específico da saúde do seu animal. Nós iremos falar de luto do seu animal de estimação. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Ana Paula Guerra? Vamos lá. Ana Paula Guerra é formada em nutrição, ela fez direito, atua ainda hoje no direito, mas teve uma ideia de lançar, se lançar numa nova profissão, que eu chamo de concierge pet. O que faz um concierge pet? Ela é uma pet sitter, que é onde você cuida do pet enquanto o tutor está viajando ou está ausente. Então, você pode cuidar na casa do próprio tutor, Legal. você medica, você faz todos os cuidados ou brincadeiras com esse pet, como ele se o tutor estivesse ali, né? Uhum. Eh, e principalmente, o meu diferencial é a consultoria veterinária, onde eu entendo o que o pet precisa, o doutor me procura, foi diagnosticado por algum motivo, uma patologia específica, ele precisa indicação de um profissional. E eu faço essa indicação, posso até acompanhar o tutor junto na consulta, levar o pet sozinha também, discuto o caso clínico. Uhum. E, além disso, para complementar, então, a minha formação e a minha profissão, eu me formei em enfermeira veterinária esse mês. Que é o que faz. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Que é isso que eu ia perguntar agora, né? Que para ter uma formação da sua área, se teria alguma escola, algum curso profissionalizante. Então tem. Sim, tem para auxiliar em enfermagem veterinário, tem Uhum. algumas e tem alguns cursos, sim, no mercado. Alguns mais Legal. renomados que os outros, mas não é isso que vai fazer o seu diferencial como profissional, né? É aquele cuidado que você realmente tem com o pet e que é essa troca que ele tem com você e que quando eles sabem quem gosta, eles sabem, eles acabam se entregando e permitindo que você cuide deles. Eu costumo falar que não tem faculdade que vai fazer você gostar de um animal, amar o animal, para você chegar na sua profissão e ser a melhor. Não tem. Isso vem da característica de cada ser humano, Exatamente. não é verdade? Bom, Ana, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o seu animal de estimação, primeiramente. Vamos lá, eu sou cachorreira, né, Quase nada. quase nada. Já tive alguns, doguinhos que já partiram. Hoje eu tenho só 2, né, Uhum. 2 adotados, né, todos os meus cães são resgatados e adotados. Mas se eu pudesse eu teria um zoológico, porque eu amo todos os bichos, assim, todos os pets, né. Uhum. E na nossa área agora, tecnicamente falando, a gente não fala mais em pet silvestre ou pet doméstico, fala em pet convencional ou não convencional. Com Explica um pouquinho, porque eu confesso que eu não tô nem sabendo, viu? é, o Traga convencional conhecimento aqui para mim e conhecimentos. para todos. O pet convencional são os cães e Uhum. gatos, que é o tradicional para Tá. todos. Os pets não convencionais aí são aves, furões, cobras, répteis, dragões, lagartos e E assim os vai. peixes, eles entram no Em convencional? não Não convencional. convencional? É, porque o tratamento deles é diferenciado. Existe Hum, os veterinários, né, assim, existe uma pós para veterinário só de animais não convencionais, para uau, esse que tipo de legal. tratamento. Tanto é que não é qualquer clínica veterinária que trata, Uhum. né. Se você tiver uma ave, se você tiver um furão, que normalmente está na moda, coelho, então você não vai numa clínica normal Meu para ser Deus. Que tratado. meu filho Arthur não entre nesta moda. Fica a dica, Arthur. Pelo amor de Deus, entendeu? Por favor. Por favor, porque eu tenho um pouco de medo do furão, com esses bichos mais assim. Bom, e se a gente for falar de animal de estimação, antes da gente continuar falando um pouquinho mais do seu animal, você percebeu como cresceu a indústria, né, do pet shop, a indústria do cosmético de animais? Sim, foi demonstrado até na própria revista Veja que mais de 51% dos lares brasileiros já preferem ter
pet ao invés de ter filhos, Uhum. né? Então, assim, 51% das casas brasileiras têm pet. Então, é um mercado em aquecimento e em constante crescimento, né? E a indústria já Muito. percebeu isso e vem lançando cada vez coisas, né, novas para realmente você cuidar melhor do seu pet, você Uhum. propor maior longevidade, o que antes não era tratado, era o cachorro lá que ficava no quintal tomando conta de casa, hoje ele já faz parte da família, Sim, ele não fica né? Ele mais do não lado de fica, fora. exatamente, Inclusive os seus, eles ficam dentro ou fora? dentro na cama, na minha, Básico. básico. Essa é a mudança que a gente tá falando. E um tempo atrás também os cachorros, além de ficarem do lado de fora, eles comiam o resto da comida que sobrava das pessoas. Exato. Hoje em dia a gente vai no pet shop, faz o quê, né? Hoje, Compra. além da ração, o que tomou uma moda muito grande é é a alimentação natural para cães. Então, eles Uhum. retornaram para a alimentação, só que não é resto. Porque É tem isso mesmo. uma nutróloga, uma veterinária nutróloga que faz uma dieta balanceada para o seu pet. Por isso que é bom ter você perto da gente profissional, porque você tem tudo. Sim, Nutrição dos animais, Ana Paula Guerra. Maltratou, chama Ana Paula Guerra advogada. a Vai gente faz viajar, de chama Ana tudo. Paula É Guerra. mil utilidades aqui, Essa a é gente uma vai excelente fazendo. profissional aqui na minha frente. E os seus cachorros, então, você trata eles como seus filhos. Meus filhos. E me fala um pouquinho como que foi, né, passar por esse luto. É uma coisa muito difícil, é um assunto muito caro para mim aqui ainda, Uhum, expor isso. A minha última perda, eu ainda tento assimilá-la, né, de alguma forma, eh, porque é uma parte de você que vai embora junto, uhum, né, e só sabe quem tem, quem sente esse luto, né. Ainda bem que tem personalidades que vieram à tona para explicar esse tipo de luto, esse tipo de sentimento que muitas das vezes eram banalizados por outros. "Ah, é só um cachorro. Por que que você tá chorando? É só um você cachorro". passou por isso no luto? Tipo assim, Muito, sabe? muito, muito. Passei e é triste demais Uhum, ver isso, sim, porque o luto que você tem a ciência já mostrou, tem um estudo recente, inclusive, de quando você ama um animal, um cachorro, um gato, ou qualquer outro que seja, uhum. você você transforma esse amor em 5 vezes mais no seu cérebro. Ele consegue multiplicar Uau, isso hein? 5 vezes no seu cérebro. Então a dor que Uhum, você sente quando ele parte é 5 vezes mais do que um humano, quando você perde um uhum. humano da sua família. Então, é uma coisa muito séria, é um sentimento que deve ser respeitado, né. O Lewis Hamilton veio à tona trazendo a história Verdade. do cachorro dele que parou a Fórmula 1, ele deixou de treinar E a para gente tá falando de ficar Fórmula 1, exatamente, não estamos né? falando de qualquer pessoa, é uma coisa Sim, milionária, né. sim. Então a visibilidade que ele deu para isso e que ele falou com toda a sinceridade que hoje ele respeita, ele nunca tinha passado por uma perda dessa, e que hoje ele respeita quem já passou e se solidariza com esse tipo de com essas pessoas que já Uhum. passaram por isso ou estão passando, que ele nunca esperou passar por uma coisa tão dolorida na vida dele. Então, é uma coisa que as pessoas começam a passar mais, infelizmente eles não têm o tempo de vida que a gente tem, Isso que é né, triste. então é aproveitar cada segundo que você tem com eles, cada momento é muito raro, eh e eu, assim, por mais que eu tive conforto de veterinários que acompanhavam esse meu cachorro, é uma coisa que ainda dói falar disso, mas eu recebi uma comunicação intuitiva dele. Uau, fala um pouquinho sobre isso. Foi muito legal, E porque explica também, né? explico. Uhum, Tem eu não acreditava muito nisso não, para começar a falar. Eu falei: "Eu acho que é alguma coisa". uhum. Mas foi a minha irmã que tomou a iniciativa, só mandou a foto dele, o dia que ele faleceu, e se a gente tinha alguma pergunta, né. Como se fosse uma psicografia, Mais ou menos. mais ou menos. Ele Lógico que a mostra gente para sabe ela que e depois ela escreve como as se fosse emoções. ele, Tá. né, como se fosse ele. E para mim especificamente ele deixou esse recado de que eu não deveria fechar meu coração para outros, porque eu falei: "Eu não quero mais".
Eu sempre falo Uhum. isso, mas dessa vez era de Uhum. verdade. Eu falei, ainda dói, eu não Sim. quero mais. E ele disse que eu não poderia fechar o meu coração porque outros precisariam do meu amor e da cura que eu dei para ele, do cuidado que eu dei para ele, assim como ele precisou. Uhum. Então, isso me tocou muito, muito lá no fundo, porque a gente acha que você pegando um outro, você substitui. Não existe E não isso. existe isso. Insubstituíveis. São lugares do coração diferentes, é isso que eu falo. Cada um Sim. ocupa uma coisinha diferente, Eles mas são diferentes, personalidade diferente, total, jeitinho diferente. Não tem como falar que, totalmente. ah, perdeu, vamos lá. E não é o Não mesmo existe amor, isso. e não é o mesmo, você ama com a Uhum. intensidade, mas não é o mesmo amor que você tem pelo outro. É diferente, é uma coisa muito esquisita de se explicar. Mas Só é a quem passa verdade. sabe. Mas é verdade, porque é exatamente isso, é a personalidade de cada um que te cativa de um jeito, de que você vai fazer alguma coisa ou outra. E por incrível que pareça, todos eles que eu tive, eles me ensinaram alguma coisa sobre alguma patologia. Eu tive Legal. a FIB, é o motivo do meu TCC, inclusive, né? Uhum. É, ela teve todas as doenças raras que um cachorro poderia ter. E lutou bravamente. Até os 17 anos, e ela tinha o tamanho de um Uau. pitbull. Para tudo Uau. que ela tinha, uma cachorra viver até os 17 anos, Uhum. ela foi muito guerreira. Assim, fala só um pouco assim do que ela teve. Ela tinha tudo. No final, a gente acaba descobrindo que tudo que ela tinha era autoimune, né? Então, Entendi. tudo era desencadeado por autoimune. E a Uhum. última crise que ela teve algumas patologias, que eu não vou ficar falando o termo Uhum. técnico aqui, mas a última crise que ela teve, que ela foi parar na UTI por 15 dias, foi por causa de uma vacina, que o sistema imune reagiu. Tá, não foi por um erro, foi algo dela, do sistema Teve imunológico. um erro, na verdade, da veterinária clínica de retirar as medicações que ela tomava. Tá. Então, assim, ela teve essa reação, retirou as medicações e aí piorou tudo, Uhum. onde ela passou 15 dias, ela teve anemia, teve que fazer transfusão de sangue. Foi assim, de chegarem pra mim e falar: "Ela vai a óbito nas próximas 2 horas". Eu falei: "Não vai, não vai". Eu passei 15 dias lá dormindo no estacionamento da clínica, Uhum. porque eu falei: Ela vai sair daqui comigo". E saiu bravamente, né. Ainda tivemos mais alguns anos com ela, uns bons anos com ela aí. E ela foi uma guerreira e os veterinários não acreditavam, falavam assim, até o Como, né? próprio endócrino dela falou assim: "Pode escrever sobre ela?" Eu falei: "Por favor, pode escrever, o que você quiser". Uhum. Porque ele falou assim: "Eu nunca tratei de uma paciente por tanto tempo com o problema que ela tem", porque a gente pegou no começo. Tá. Aí eu também dou uma dica para os tutores. Sempre fique de olho em qualquer comportamento diferente do seu pet. Se Uhum. ele é muito agitado e ficou quietinho, alguma coisa tem. Se ele é calminho e de repente ficou agressivo, alguma coisa ele tá sentindo. Tá incomodando. Pode ser dor, pode ser alguma coisa neurológica. Então Uhum. tem que investigar, não pode deixar passar ou evoluir, né. Hum. E aí falando de luto, eles também sentem. Eles também sentem É, muito o luto, sim. muito. Quando eu tive a Lili antes da Phoebe, mas a Lili era a referência da Phoebe. E quando a Lili partiu, eh, na verdade ela teve uma parada e eu levei ela correndo para o hospital. Quando eu cheguei no Uhum. hospital e eles falaram: "Olha, infelizmente não deu pra fazer nada", eu falei: "Eu vou levá-la de volta, porque eu preciso mostrar pra Phoebe o que aconteceu". Uau. Porque ela viu a gente saindo, ela ficou Uhum. esperando na janela. Então quando eu cheguei, coloquei no sofá, pedi pra ela ver. Ela se escondeu e ficou 3 dias embaixo do tanque, não queria sair pra comer, pra fazer nada. Caramba. Ana, eu passei por isso. É, e Eu eles passei, sentem eles muito. sentem. Eu passei por isso porque, né? Eu tinha o Ted e o Max. O Ted nunca teve nenhum problema de saúde. O Max teve vários, muitas convulsões, vários tumores. Ele, depois mais velhinho, né? Com 13, 14 anos, ele teve muitos problemas. Então, na minha cabeça,
na cabeça dos familiares, quem talvez iria partir seria o Max. Não, por algum problema de saúde específico, né, foi o Ted. Só que eu não como ele estava na UTI e tudo, né, não pude levá-lo para o Max ver. Mas chegando em casa, muito arrasada, o Max sentiu. Então, ele começou a andar pela casa sem parar. Às vezes ele parava na frente, assim, da parede e ficava olhando, assim, pra parede, entendeu. E aí eu sentei no chão, lá da sala, que eu estava arrasada ainda. Pois ele veio todo dengoso, deitou no meu colo como se tivesse desmaiado, era um Schnauzer. Então ele deitou como se tivesse desmaiado, tipo: "Tá doendo muito". E ele estava mole, o cachorro. Então você ali eu percebi que ele estava se entregando pra uma dor imensa, Que era entendeu. maior do que o corpo, né, era uma dor mais profunda do que o a gente Eu sente. nunca vi algo assim na vida, porque parecia que não era a minha dor que ele absorveu, não, Era era dele. dele, era a dor dele. E a minha ficou maior, né. É, com certeza, né, porque aí Eu tive que consolar ele, então a sim, minha dor eu falei: "Opa, deixa eu segurar aqui um pouquinho, porque ele precisa de força". sim. Por quê? Porque a diferença deles eram de 2 anos, né, o Ted que faleceu primeiro era mais novo, então eles viveram juntos A por vida 10 toda. anos, Sim, mais de 10 anos. Então você imagina, eu né, eles não imagino. falam verbalmente, né, mas eles transmitem esse recado da maneira mais linda e verdadeira possível, Pura, né. pura. E diante o seu luto, você precisou de terapia, precisou de alguma ajuda familiar, algum método te ajudou? Sim, Alguma maneira te ajudou? sim, eu precisei sim de terapia, ainda faço terapia, hipnose. Ai meu Deus, com quem? Ai, com quem será? Não sei. Ai, quem que é essa é que assim, eu Ai, não não quero fazer um sei, merchan, não mas sei. quem que é sua Eu não sei se eu hipnoterapeuta, sua posso terapeuta? falar, se eu posso fazer um Ai, merchan. assim, mostra sem querer com o dedo que Acho quem acho que é entender vai acho que é perceber. a dona desse podcast aqui. Eh, Ai. tem me ajudado muito, me ajudou Uhum, sempre quando, eu mais precisei e, assim, vencer esse luto é um pouquinho do dia a dia mesmo, não é do dia para noite que isso vai sumir. não. Eu sei que uma hora vai ficar só a saudade, eu sei disso, mas por enquanto ainda dói. Dói Uhum, falar nele e é engraçado, eu perdi a Phoebe e ele, mas a Phoebe eu consegui me conformar, porque ela viveu 17 anos, eu entendi que estava na hora dela partir, que ela já tinha cumprido a missão dela, mesmo eu querendo que ela ficasse comigo. uhum. O Zé foi num dia totalmente ele foi dormindo, Hum, né, ele tinha passado em consulta no ele era cardiopata, tá, 10 anos, 10 anos. tinha 10 anos no cardiopata, o Tá. cardiopata o cardiologista ficou super feliz que, Uhum, ia conseguir tirar uma medicação, que ele estava super bem. E naquele mesmo dia, na hora da medicação dele, às 18 horas, eu desci as escadas, ele estava deitado no sofá onde ele sempre ficava, minha mãe assistindo televisão, eu: "Zé, Zé", e ele não abriu o olho, eu fui chegando mais perto, fui uhum. vendo que não tinha movimento respiratório, Nessa eu hora você coloquei a já mão nele, não ai, sentia batimento, mas assim, eu vi as mucosas toda rosinha, e eu tentei reanimar, não consegui. E falando com o cardiologista, ele falou assim: "Não vai te confortar agora, mas um dia isso vai te confortar", que ele não sofreu, ele só tá. dormiu. Ele nem sabe que ele morreu, Uhum, né, ele não sofreu absolutamente nada, não teve agonia respiratória, não ficou arroxeado, não ficou nada. Eu falei: "Não, realmente isso não me conforta agora", eu falei bem assim pra ele: "Eu quero saber o que não. aconteceu, eu quero saber o que aconteceu". Sim. Ele falou: "Provavelmente ele teve um AVC, pelo que você tá me contando". E na comunicação intuitiva ele fala. Foi a primeira Caramba. coisa que ele falou. Ele falou que ele sentiu ele deitou pra dormir, sentiu uma pressão forte aqui na frente da cabeça e quando ele abriu o olho ele já estava no mundo espiritual. Então isso só veio, né, colaborando com o que o Uhum, próprio cardiologista falou, né. E conforta agora? Não, já faz 1 ano e meio já. uhum, Mas eu sei que um dia isso vai me confortar. Eu uhum, leio sempre que consigo a mensagem dele, porque não é todas as vezes que eu consigo ler, porque isso me pega ainda muito forte. Mas a terapia com você, com a hipnose, me ajuda muito, uhum. a não me culpar, porque antes eu me culpava. Eu falei: "Eu deixei de fazer alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa errada".
E a terapia me ajudou a entender que eu não fiz nada errado e nem deixei de fazer. Uhum. Era o momento dele, Sim. era a missão dele, né, ele tinha uma coisa que a cumprir e ele me deixou um recado: "Não feche o seu coração", né, porque a primeira coisa que a gente pensa, fala: "Não quero mais nada, não quero mais É, nenhum". eu super entendo, eu tô nessa fase. Eu falei: "Eu quero uma arara que vive 50 anos, Uma né, tartaruga. 300, né, pra ficar aí". Aham. E assim, não é fácil, você tá falando de Uhum. furão, você falou de a expectativa de um furão é muito pouco, a expectativa de vida deles. Eu fiquei chocada que há 5 anos, 7 no Só? máximo, eu falei: "Gente", Caramba. eu falei: "Ge tudo só isso, né", eu Já falei: não quero porque eu vou sofrer. "Não", eu falei: "Não, vamos ter Já uma não arara", queria. eu falei: "Eu quero uma arara que grita o dia inteiro meu nome e tal". Uhum. Eh E hoje eu tenho 2 pestinhas em casa, né, meu Quem são eles? é a Paçoca e o Sercã, Aham. 2 bulldogs franceses adotados, eh, uma dupla que virou uma gangue, uma quadrilha, quando os 2 se juntam, misericórdia, Uhum. ninguém segura, mas foi a melhor coisa que eu fiz adotando o Sercã pra Paçoca, porque ela ia sofrer muito Ela ia com ficar o Zé, sozinha, né. com a partida do Zé, Uhum. que foram poucos meses depois que eu adotei. Hum. Parece que foi uma coisa, A minha né. diferença foram 7 meses de um para o outro neste ano ainda, 2025. Não foi, 2000 Não, o seu o então, meu foram nesse eu ano. adotei o Sercã em setembro, em janeiro o Zé partiu. Caramba. É, E assim, se a gente for falar de tecnologias e a evolução do mundo veterinário, a gente tem que dar graças a Deus, porque os hospitais veterinários hoje têm uma infraestrutura tão maravilhosa é melhor que o de humano. que a de humano. Um exemplo, o Max, que faleceu, foi o último, né, mais recente pra mim, ele precisou fazer uma ressonância Sim, e ele fez. Ai, sim. desculpa, eu não vou lembrar se foi ressonância ou tomografia, não vou Mas lembrar tem os agora, 2. mas tem os dois. É. Né, então assim, imagina aquele cachorro que a gente comentou que ficava no quintal de fora e comia o resto da comida. Você acha que existia tudo E te isso? digo mais, tá, vamos avançando enquanto avançou essa questão de atendimento veterinário. Uhum, Nós temos atendimento a domicílio também. A FIB fazia acupuntura e fisioterapia em casa. A veterinária ia em casa. Coleta de sangue em casa, ultrassom em casa, raio-x em casa. Hoje tem tudo a domicílio praticamente, só não tem verdade. uma ressonância que ainda não tem, mas não acho que vai ser muito longe disso acontecer, sabe? Porque os Uhum, profissionais vêm se especializando, porque vêm obtendo mais resultados com atendimento a domicílio, porque você não estressa o animal. uhum. Você não tá no ele não está num ambiente que ele E às não vezes tá muito doente conhece, também, né, também tá muito muito debilitado, não consegue debilitado. ir. A Sim, Phoebe era um cachorro grande, a gente só de colocar ela no carro, ela já ficava cianótica, porque ela pensou que ia ficar internada, então ela ficou com aquilo na mente. Então ela não uhum, entrava mais no carro, então tinha que ser tudo em casa mesmo, né, obrigatoriamente. E assim eu fui descobrindo profissionais maravilhosos que começaram a nos atender a domicílio e eu fiquei cliente fiel, né, fidelizada, uhum. né, praticamente. E hoje eles fazem parte da minha rede de parceria, né, Legal, hoje eu fechei essa parceria com eles, porque eu só vou te indicar um profissional que eu confie de olhos fechados, por quê? Porque cuidou do meu. entendi. Se cuidou do meu mal, esse profissional está fora. E a gente sabe que tem esses 2 mercados. Sim, assim como existe para nós humanos, né. Sim, Você não vai voltar num médico que te maltratou, ou que te e ou que fez descaso do seu sim, caso, né. inclusive também tem hospitais públicos para animais, né. Sim, sim. Aliás, eu me formei em um que é o Anclivepa, né, que Uhum, tem um convênio com a prefeitura, ele é um dos hospitais públicos lá na zona leste, na Salim Farah Maluf. uhum. Isso é muito Mas tem importante, em né, a São gente. Caetano eu sei que tem, na zona sul tem, vai abrir uma aqui em São Bernardo, se eu salvo engano, eles estão abrindo realmente, Pra você ver como tá crescendo, né. e Graças a Deus, é gente. muita gente, Kate, muita gente por dia, assim, é Eu imagino. absurdo o número de pessoas que procuram um hospital público.
Eu imagino. Ainda bem que tem essa condição agora de procurar, porque antes a desculpa Uhum. era: "Não levo no veterinário porque é caro, não tenho dinheiro", mas agora você pode levar, né. Sim. E fora toda essa parte que a gente fala da saúde do animal, o que que cresceu muito também, né? Eu não vou falar comércio, né? Porque eu acho que tudo bem, mesmo sabendo que é um comércio, mas eu não acho isso tão saudável falar. Mas cresceu também a forma que o nosso cachorro é enterrado, né? A forma da memória que nós deixamos eles, assim. Porque você tá tendo uma partida e antes você enterrava em alguma praça, em algum lugar específico, Jardim de jardim da casa, né. É, casa, alguma coisa assim, né. Hoje não, hoje tem crematório, sim. hoje tem cerimônias, Tem cemitério tem também. cemitério, verdade, tem cemitério de animais, Sim. e principalmente eles dão pra gente, né, que estamos ali sofrendo, seja algum conforto, seja eu recebi do meu, é uma carta que inclusive vou ler pra todos vocês no final, que foi algo tão acolhedor no dia da dor, e junto um potinho, assim, de vidro com um pouquinho de pelinho dele. E a patinha dele, assim, nessa carta no É, final, com a eles tinta, com a assim, tinta, isso. né. Então isso, assim, foi muito acolhedor pra minha dor Sim, e pra dor dos meus filhos, da minha família toda. sim. Então esse mercado que a gente fala assim, infelizmente, né, cresceu muito, É, e entendeu? exatamente, assim, a crematório, ele pode existir a parte, administrativa na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, Uhum, porém a cremação não pode ocorrer dentro do município de São Paulo. É uma lei, não me pergunte por quê, mas toda a uhum. cremação acontece fora do município de São Paulo. Tá. Cemitério também não pode ser enterrado, porque tem umas questões de vigilância, Parte de ambiental, ambiental, provavelmente. provavelmente, sim. Uhum, Então, eh, eu não me senti ele quando o Zé faleceu, eu não me senti confortável de deixá-lo: "Ah, a gente vai retirar ele aí e na segunda a gente crema". Eu falei: "Não, ele não vai sair daqui". uhum. Eu não me senti confortável. Eu queria levar. Eu tanto é que eu fui atrás e achei lá em Budas Artes, um lugar que me atendesse no domingo, que era um cemitério e crematório. Eu falei: "Eu quero uma cremação sozinha, né, Uhum. individual". E e aí para ter certeza, eu mesma fui lá. Quero ver. Eu fui colocá-lo lá. Tá. Eh, e ficamos aguardando tudo direitinho, mas aí eu fui observando, né, realmente a questão do cemitério, tinha as lapidezinhas com as fotinhos, os nomezinhos dos Uhum. pets, de o Quando tempo de nasceu, vida, quando quando nasceu, quando faleceu. faleceu. Então, assim, é um comércio também, a gente sabe que é um comércio, Sim, né, mas é que observaram essa possibilidade e que foi e que as acolhedora. pessoas também estão tendo esse sentimento de: "Ah, eu não vou jogar de qualquer jeito. Ah, eu não vou pedir para a prefeitura vir aqui retirar e incinerar com tudo", porque é o que Uhum, acontece se você deixa numa clínica veterinária. Né, você assina um termo uhum. de autorização, a prefeitura recolhe lá os corpos e incinera. Pelo menos em São Paulo, tá? Não sei como funciona aqui em São É, Bernardo. eu também Em confesso que eu São não Paulo sei. é assim. E eu falei: não é assim, né, Uhum. que termina. Não pode ser assim, eu quero ter uma lembrança. E ele precisa de um fim digno, assim como todos, né. É um Então respeito, né. exato. E eles te Isso. colocam um respeito, assim, lá tinha até uma capelinha com São José? São José que é? O dos São São Francisco. Francisco, São São Francisco, dos Francisco. bichinhos, é isso mesmo, São Uhum, Francisco, e tinha um como se fosse um bercinho para você colocar, você se despedir, né, uhum. fazer toda a no seu tempo, a hora que você quisesse. E aí eles poderiam retirar ou você levar, eu quis levar. Né, e então tem todo eu vejo mais um respeito e mais acolhimento também dessas pessoas que Graças a Deus temos isso hoje, né. eram pessoas que trabalham com a parte pesada, né, com a parte Uhum. de incinerar mesmo e depois entregar as cinzas para você, não é a pessoa do administrativo não. Sim. Então até eles têm estão tendo esse sentimento também, então você percebe que há uma mudança né, na população, nas pessoas, porque para Uhum. você trabalhar com isso você precisa ser
entender a dor do outro, eu ser Tem um que ser pouquinho um ser humanizado, humano, né. né. É. E pensando nessa dor, nas suas perdas, no seu luto, ao seu ver, é uma pergunta, tá? O cachorro quando morre, ele volta como outro cachorro? Eu acredito que volta, Uhum. eu acredito que volta. Eles nunca erram a casa, né, os meus sempre me encontraram. Ai, que linda. Então eu acho que eles sempre voltam. Ou se não voltam eles, alguém um deles o prepara aquele outro: "Olha, vai lá, mas você vai agir assim, tá? Tá. Pra ela não sentir tanta falta minha, você vai fazer desse Eles jeito". voltam com uma outra raça, mas E voltam. voltam, Hum. voltam. E pensando em tudo isso que nós conversamos em luto, no retorno, né, no acolhimento, neste podcast aqui, no dia de hoje, com esse tema tão especial, para a gente finalizar essa entrevista fantástica que você está dando aqui pra gente, né? O que que você poderia falar para quem está assistindo a gente e está passando por um luto ou passou e está doendo muito? Qual o recado final que você poderia deixar para essas pessoas? Agora eu vou olhar para as pessoas e realmente vou falar: sim, se permita sentir esse luto, não segure, isso não vai te fazer bem. Então sinta com toda a emoção que você tiver e procure ajuda se precisar, né, se não der para passar. É isso que eu tenho de recado. Perfeito. Olha, de verdade, muitíssimo obrigada pela sua presença, de coração, Eu sabe? que Gratidão agradeço. por colocar, expor esse tema tão importante, expressar também o que você passou, o que você sentiu. Então, eu sou muito agradecida. E peço para vocês todos se inscreverem aqui no canal, principalmente deixarem um like, comentários. Por De repente, favor. né? Inclusive, vou deixar o seu contato para quem Sim. precisar do seu trabalho, dos 3 trabalhos, né? Porque essa mulher, ela é completa, gente. É uma profissional completa para cuidar do seu pet, né? Vai estar aqui também o seu contato, tá? E caso tenha algumas perguntas que sejam direcionadas a você, vou pedir ajuda para responder para todo mundo Com depois. certeza. E eu vou finalizar com uma maneira muito bonita, né, homenageando a todos os cachorros que partiram e a todos os animais, né, independente de ser um cachorro, mas também quero deixar esse recado que eu vou tentar ler aqui, né, esse recado para os papais e mamães e todos os familiares, que eu recebi quando meu cachorro partiu. Papai e mamãe, vejo que estão chorando porque chegou o meu momento de partir. Não chore, por favor. Quero te explicar algumas coisas. Você está triste porque eu fui embora. E eu estou feliz porque te conheci. Quantos como eu morrem diariamente sem ter conhecido alguém especial? Eu sei que te entristece a minha partida, mas tinha que ser agora. Quero te pedir que não se culpe por nada. Te ouvi soluçar que deveria ter feito mais ou algo por mim. Não diga isso. Você fez muito por mim. Sem você, não teria conhecido nada da beleza que eu carrego comigo hoje. Você deve saber que nós, animais, vivemos o presente intensamente. Somos muito sábios e desfrutamos de cada pequena coisa de cada dia. E esquecemos o passado ruim rapidamente. Nossas vidas começam quando conhecemos o amor, o mesmo amor que você me deu, meu anjo sem asas e com 2 pernas. Eu só peço 2 favores. Lave seu rosto e comece a sorrir. Lembre-se de tudo que é bom que vivemos juntos nos nossos momentos. Lembre-se das palhaçadas que faziam a gente se agradar. Reviva como todo o bem que compartilhamos neste tempo. Hoje à noite, quando você olhar para o céu e ver uma estrela piscando, quero que você saiba que sou eu, piscando um olho, avisando que cheguei bem e dizendo a você: obrigado pelo amor que você me deu. Eu me despeço agora, não dizendo adeus, mas até logo, porque há um céu especial para pessoas como você. O céu para onde nós vamos e a vida nos recompensa, tornando nos encontrar lá. E eu estarei lá te esperando.
Aí aqui, atenciosamente, toda a equipe fantástica que fez esse trabalho de acolhimento. E com amor, TED, que foi na época, A e Patinha. depois eu acrescentei EMAX, que foi mais É. recente. Então, eu finalizo. Então, eu finalizo com muito amor, né? Com esse carinho especial a todos vocês que estão assistindo aqui o podcast Koga TV. Gratidão, Ana Eu que Paula, agradeço. mais uma vez. Obrigada.